para estar aqui e poder participar desse momento especial da nossa luta. Nós estamos num processo de mobilização aqui no Estado por conta das políticas implementadas pelo Ministério da Educação, que vem restringindo e criando dificuldade para o próprio trabalho dos nossos institutos federais, das nossas universidades, e que exige de nós uma grande mobilização. Eu quero saudar aqui o nosso reitor Oswaldo, que tem sido também um lutador conosco, com a frente parlamentar agora ampliada, já é uma frente gaúcha em defesa dos institutos federais, das nossas universidades, a partir de uma unificação que tivemos nessa nossa caminhada. Então, saudar também o Brode, o Antônio Carlos Brode, que aqui representa o IFES sul-rio-grandense, a professora Nídia, que é vice-reitora do IFES Farroupilha, que também, ambos, têm acompanhado pelo Estado. Cumprimentar o Zé Li, aqui também do IFES-RS, cumprimentar meus colegas deputados, deputada Estela Farias, deputado Adão Vilaverde, de maneira muito especial o deputado Edgar Preto, que encampou, em nome da Assembleia, toda essa mobilização, esse trabalho, e que possibilitou que realizássemos diversas audiências públicas em todas as regiões do nosso Estado, promovendo essa mobilização, e essa articulação. Quero cumprimentar o Eliezer Pacheco, professor Eliezer Pacheco, ele que foi ex-secretário de Educação Tecnológica e Profissional do Ministério da Educação, junto com o ministro Haddad, implementaram esse projeto maravilhoso, desenvolvido aqui no nosso Estado. Cumprimentar o nosso diretor Marcelo, a nossa representante a Sheila, que aqui representa os estudantes. E dizer rapidamente, ministro Haddad, que os institutos federais aqui no Estado do Rio Grande do Sul são 3 institutos, sul-rio-grandense, o RS, o Farroupilha. Temos aqui no Estado 46 campos, espalhados em todas as regiões. São instituições com uma forte relação com as comunidades, têm seus cursos voltados para o desenvolvimento regional dessas comunidades, tem um papel de fomentar a educação profissional, mas também o próprio desenvolvimento desses municípios. E que tem hoje aproximadamente 55 mil alunos aqui no estado do Rio Grande do Sul, para você ter noção da dimensão. Alunos que nós temos acompanhado, não só os alunos, professores, servidores, os técnicos administrativos, que nutrem um profundo amor por essas instituições, por esses campos, por essas escolas, e que nesse momento também tem essa preocupação, porque o governo federal, ele contingenciou os recursos orçamentários das universidades e dos institutos, contingenciou algo em torno de entre 40% e 50% dos recursos para investimento, algo em torno entre 10% e 20% dos recursos para custeio. Isso significa que os nossos reitores, nossos diretores, estão chegando agora ao final do ano e já não tem mais perspectiva dos recursos para pagar as contas. Pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para manter os auxílios estudantis. E isso tem levado, sim, a uma preocupação dessas comunidades e essa mobilização. Então, a tua visita aqui, ela tem para nós esse simbolismo também, de defesa dessas instituições, de defesa do ensino de qualidade, do ensino de excelência, mas fundamentalmente, Haddad, a defesa do ensino público gratuito,
porque não passa pela cabeça de nenhum dos que estão aqui que se possa permitir que se cobre mensalidades dos alunos nos nossos institutos federais. Porque se isso vier a acontecer, e vou encerrar fazendo esse elemento, se isso vier a acontecer, provavelmente 70% dos estudantes que frequentam os nossos institutos estariam sendo barrados na porta, porque são oriundos de famílias cuja renda familiar é algo em torno de um salário mínimo e meio, sem condições nenhuma de poder pagar por um ensino dessa qualidade, né, aqui no nosso estado. Então, te chamamos para nos auxiliar nessa luta, precisamos, né, tem toda uma campanha de convencimento, de pressão aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, feito pelos nossos reitores das universidades, para que nos ajudem lá na definição do orçamento, para que não se retire dinheiro da educação, né, e dinheiro do ensino profissional, tecnológico, né, na qualidade dos nossos institutos federais. Então, deixo aqui um abraço e esse chamamento para estar conosco. Muito obrigado. Um lápis, mas desculpe aqui antes do cerimonial, mas eu queria saudar a professora Esther Pilagrosa, que é executada federal, me perdoa, mas é importante, ela é um referencial para todos nós, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, para todos os brasileiros, né, quando se trata da educação. Muito obrigado pela sua presença, professora Esther. Neste momento, passamos a palavra ao senhor ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, professor Fernando Haddad, palestrante deste encontro. Eu queria cumprimentar toda a comunidade do Instituto Federal, na pessoa do Zé Eli Santos dos Santos, representando nesse ato o reitor, já me solidarizar com o reitor, desejando o restabelecimento da sua saúde. Está com saúde demais no reitor. Ele chegou atrasado, deu uma desculpa com o tempo. Deixa, reitor, muito prazer, muito obrigado pela presença. Queria cumprimentar o Nelson Metalúrgico, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Institutos, deputado Luiz Fernando Mainardi, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Unipampa, deputada Estela Farias, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação de Jovens e Adultos, cumprimentar o Edgar Preto e o Adão Vila Verde, aqui presentes, primeiro presidente da Assembleia Legislativa, cumprimentar o Eliseu Pacheco, foi meu companheiro durante muitos anos no Ministério da Educação e liderou o processo de constituição e expansão dos institutos federais. A gente sabe os problemas que a gente está vivendo, mas eu queria, nessa oportunidade, falar da experiência que nós vivemos, Eliseu, à frente do Ministério da Educação, e tentar colocar em perspectiva. Porque, na verdade, o que está acontecendo no Brasil é uma tentativa de resgatar um modelo de educação que teve vigência durante todo o período do neoliberalismo no Brasil, do governo Collor até o segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós, nesse momento, estamos vivendo o resgate daquela visão de educação. E eu aqui não quero dizer quem é melhor que quem, eu só estou dizendo que tem duas visões de educação e que a população brasileira tem que aprofundar esse debate para saber o que nós queremos ser de fato. Porque esse cabo de guerra entre essas duas visões de educação vai prevalecer no futuro próximo. O governo Temer, portanto, não está inovando. O governo Temer está aprofundando, isso sim, uma agenda que havia sido superada no começo do século. O que significa dizer que há uma outra visão de educação que pode se reinstalar
a partir da soberania popular, a partir do desejo da população. Se a população estiver informada sobre o que está em jogo. Se a população não estiver informada, ela não vai ter condições de se posicionar frente a uma questão tão importante quanto é a educação superior e a educação profissional no nosso país. Recuperando, portanto, o momento que vivemos, tão importante, quando nós chegamos ao Ministério da Educação, havia uma lei federal. As pessoas esquecem disso porque às vezes parece um devaneio, né? Às vezes parece um devaneio da nossa parte. Se não tivesse o registro histórico no Diário Oficial, nós talvez passássemos, né, por mentirosos em falar o que eu vou falar. Havia uma lei federal sancionada pelo governo Fernando Henrique Cardoso que simplesmente proibia a União de manter novas unidades de educação profissional no país. A União, a partir daquela lei, ela só poderia apoiar a construção de escolas a serem mantidas por prefeitos e governadores. Mas a União estava condenada a manter apenas as 140 unidades criadas de 1909 a 1998, se eu não me engano, que é a data desta lei. Se eu não estou enganado, 1998. Portanto, em praticamente 90 anos, se construíram 140 unidades a partir de Nilo Peçanha, que foi quem inaugurou, vamos dizer assim, a rede federal hoje existente, né, quem deu ensejo a esse movimento. Passamos quase um século para construir 140 unidades. Mas a educação profissional é vital em todo o país do mundo. É vital na Coreia, é vital na Alemanha, é vital nos Estados Unidos, é vital no Canadá, com quem, inclusive, nós temos parcerias firmadas durante esse período. Né? É vital porque parte da juventude almeja educação superior, mas parte da juventude quer ter uma profissão de nível médio. E isso não deve diminuir ninguém por querer ter uma profissão de nível médio. Muitos ofícios são de nível médio. E a economia moderna, ela assimila com muita tranquilidade bons profissionais de nível médio, que muitas vezes ganham mais do que profissionais graduados, bacharéis, licenciados ou até tecnólogos. Então, hoje, a economia moderna, ela admite muitas modalidades de ensino. Muito bem. A primeira providência que nós tivemos que tomar foi revogar essa lei que proibia o próprio Estado, quase que uma autolimitação da soberania, limitava o próprio Estado na defesa e na expansão da sua educação profissional. E foi quase um ano de tramitação. Não pensem que foi imediato. Foi um ano de tramitação para nós revogarmos essa lei de 98. Muito bem, começamos um processo tímido. Eu me lembro que com 32 escolas, começamos um processo tímido de expansão das federais, dos Cefetes ainda. Não havia Instituto Federal. Dos Cefetes, escolas técnicas. E o que existia eram Cefetes, escolas técnicas vinculadas às universidades e escolas agrotécnicas. Isso tudo dava 140 unidades no país. Revogada a lei, que proibia a expansão, demos um pequeno impulso na gestão do nosso companheiro Tarso Genro. Começou a tatear esse processo que veio a se consolidar depois. Começamos com 32 unidades. E já foi uma festa, porque o governo anterior, em 8 anos, tinha construído 11 unidades. 32 era 3 vezes o que tinha sido feito em 8 anos. Então nos parecia, nossa, vamos de 140 para 172. Vejam vocês, de 140 para 172 era um motivo de enorme celebração. Retomamos a educação profissional federal no país.
né? Diretores em festa e assim por diante. Eis que o governo toma gosto, porque a economia começa a bombar e os empresários começam a pressionar o governo, alegando uma espécie de apagão de mão de obra. Vai faltar mão de obra para a economia continuar crescendo. E aí nos foi encomendado um plano de expansão, mas um plano de expansão que não repetisse o mesmo, um plano de expansão que desse um novo sentido à educação profissional no país. Aí nós chamamos simplesmente todos os dirigentes, sem perguntar partido, sem perguntar religião, sem perguntar cor de pele, sem perguntar nada, chamamos todos os dirigentes da rede federal de educação profissional e começamos a desenhar um novo projeto político-pedagógico para a educação profissional no país, com algumas diretrizes que foram pactuadas por consenso. Primeira diretriz: não vamos fazer uma universidade, vamos fazer uma instituição que tenha uma proposta de oferta verticalizada da educação profissional. Essa instituição vai poder oferecer de pró-EJA a mestrado profissional, passando por cursos técnicos integrados, subsequentes, concomitantes, que são as 3 formas de oferta. Vamos pensar uma instituição que possa oferecer licenciaturas na área mais crítica do desenvolvimento do país, que são as ciências e a matemática. Vamos pensar uma instituição que possa oferecer cursos superiores de tecnologia, que tem que ter uma dignidade equivalente a qualquer outra graduação, porque não havia isso. Os cursos superiores de tecnologia eram os primos pobres da educação, né? Não havia diretrizes bem estabelecidas, não havia um catálogo de cursos superiores de tecnologia, não havia um tratamento educacional externo, caso a caso, para que a gente desse robustez, né, para esses cursos superiores de curta duração, cursos de 3 anos, 2 anos e meio, até 4 anos. Vamos pensar numa instituição que possa oferecer também alguns bacharelados. Por que não? Bacharelados na área de engenharia, em alguns casos, que se combine com esse cardápio de cursos em torno de um projeto político-pedagógico avançado e aderente ao desenvolvimento regional. Vamos pensar uma instituição que se capilarize, que tenha agilidade de chegar nos rincões do país, que tenha agilidade em compreender a natureza do desenvolvimento local e oferecer cursos aderentes a esse desenvolvimento. Vamos contratar os melhores profissionais por concurso, vamos oferecer um plano de carreira compatível com a dignidade do projeto que nós estamos elaborando. E fomos, então, desenhando essa nova instituição que veio a ser o Instituto Federal. E resolvemos, mais do que isso, fazer um decreto dizendo tudo o que o Instituto seria e convocando, ou melhor dizendo, convidando a adesão. Nós não quisemos impor nada a ninguém. Vamos fazer por adesão. A instituição que quiser, bem. A instituição que quiser permanecer onde está, bem também. Tem algumas escolas vinculadas que permanecem vinculadas às universidades. Tem alguns Cefetes no país que permanecem Cefet. São poucos, mas tem. Mas a grande maioria das 140 unidades, a grande maioria aderiu ao projeto do Instituto Federal, que foi forjado a muitas mãos e por consenso, como eu salientei. Só que aí veio a boa nova. O projeto caiu tão bem no gosto do Congresso Nacional, no gosto do Palácio do Planalto, no gosto da área econômica, que nós resolvemos patrocinar a maior expansão da história da educação profissional do país. E saímos de 140 unidades, e eu lembro
pensamos nas primeiras 32 novas na gestão do Tarso, e hoje nós estamos falando de 640 unidades. Foram entregues para o país 500 chamadas escolas técnicas, que na verdade são campos dos institutos federais. Ou seja, o país levou 100 anos para fazer 140, levou 100 anos para fazer 140 unidades. E nós, em 12 ou 13, fizemos 500 unidades em praticamente todas as cidades polo do país. Acho que não tem, são muito poucas as cidades polo que não tem um Instituto Federal disponível, oferecendo cursos que signifiquem alguma coisa para a gente daquela região, que converse com o desenvolvimento local. E nós tínhamos o sonho, Eliezer, não sei se você vai lembrar, na reunião de aclamação do plano de expansão, que até foi gravada essa reunião, eu estava atrás do vídeo, né? Que eu dizia, nós somos 100 e poucas unidades, essa rede vai chegar a 1000. Vai chegar a 1000 unidades. Porque o país vai exigir a expansão até que todo o núcleo de desenvolvimento do território brasileiro conte com uma unidade que ofereça quadros, né, na quantidade e qualidade necessárias para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento. Nós tínhamos a certeza que isso ia acontecer. Hoje são 640 unidades. Portanto, mais 360, né? Mais um governo, 4 anos, dá para chegar em 1000. Eu estou falando isso porque às vezes a gente fica muito sem esperança, sabe? No que está acontecendo no Brasil. E obviamente que você pega uma PEC, essa PEC do teto, que se transformou na emenda constitucional 95, né, se eu não estou enganado, ela efetivamente aborda esse processo. Porque ao congelar os gastos por 20 anos, ninguém em sã consciência vai imaginar que seja possível sequer manter o que foi conquistado. Quanto mais expandir. E por que eu digo manter? Eliezer, a educação profissional, ela está em constante movimento. Daqui a pouquinho nós vamos ter que renovar laboratórios. Daqui a pouquinho nós vamos ter que oferecer novos cursos para novas profissões que vão surgir. Nós estamos em meio a uma revolução tecnológica, exigir repensar o modelo econômico. A cada dia surgem novidades, vão ter que ser feitas adaptações, e a rede tem que ter a capacidade de se reinventar para atender essa demanda. E nós temos que expandir o atendimento também. Nós não podemos permanecer 20 anos com o mesmo número de vagas. Por mais que haja espaço para o ganho de eficiência, e nós temos que reconhecer como setor público, sempre há espaço para ganho de eficiência. Isso vale para o setor público, vale para o setor privado. O papel dos dirigentes é buscar tornar as instituições mais eficientes. E num momento de crise profunda, nada contra buscar eficiência. Se a gente conseguir economizar energia elétrica, água, conseguir economizar, ótimo. Vai. O dinheiro tem que ir para o destinatário final, que é o educando, né? Que é a comunidade, que é o salário dos professores, dos técnicos, e assim por diante. Então, se a gente puder, né, tornar cada dia mais eficiente, combater evasão, admitir estudantes de outras escolas por transferência, por que não? Vamos ocupar salas de aula, mantida a qualidade, não pode ter ociosidade. Uma instituição como essa é uma instituição que não pode ter ociosidade justamente pela qualidade que tem. Então, se há espaço para trazer mais gente, vamos trazer. Obrigação num país pobre como o nosso, em desenvolvimento, que nós ocupemos cada carteira, né? Sobretudo agora que os pobres chegaram à universidade, né? E eles é que nos sustentam, porque quem paga imposto no Brasil é o pobre. O imposto é sobre consumo no Brasil. O imposto de renda e sobre propriedade e renda é um dos menores do mundo. Sobre consumo é um dos mais altos do mundo. Então quem consome a maior proporção da renda
é quem paga mais. Portanto, o pobre que consome uma proporção maior da sua renda é quem sustenta o Estado. Só que eles estão chegando hoje à universidade. Eu fico um pouco indignado de ver que antigamente tinha esse debate sobre cobrar mensalidade na universidade pública, porque todo mundo podia pagar. Mas com a criação das políticas afirmativas, esse debate se torna anacrônico, porque mais da metade das pessoas daqui são já egressas da escola pública. O que significa dizer que, se não tinham recurso para pagar o fundamental e o médio, menos ainda terão de pagar o superior ou o técnico. Então, se estão insatisfeitos com isso, ampliem as políticas afirmativas, passa de 50% para 60%. Mas não é isso que eles propõem. Não é isso. O que eles propõem é o impossível. É sustentar uma instituição dessa qualidade com mensalidade. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Né? Você faz a conta da... Pega o caso de uma universidade. O que ela investe em extensão e pesquisa não pode entrar na conta de uma eventual mensalidade do aluno que só está lá pelo ensino. Quando você faz essa conta, você vê que todo investimento, uma boa parte do investimento estatal nas universidades, não tem como destinatário o aluno que está ali. Tem como destinatário o país, que precisa de ciência, que precisa de atividades de extensão. Né? Às vezes, uma universidade está do lado de uma comunidade pobre. Né? Isso vale para a Universidade de São Paulo, vale para qualquer outra universidade federal, que sempre tem o que um serviço a prestar para a comunidade do entorno, numa interação que a gente chama de extensão. Então, quando você faz a conta, então parece uma espécie de chantagem que se faz, com os reitores, sobretudo. Você vai ao Ministério da Educação hoje, o que você ouve? Olha, não tem dinheiro, o país está em crise. Por que vocês não pensam em cobrar a mensalidade dos alunos? Porque aí vocês vão ter dinheiro para pagar o básico, porque nós não vamos oferecer mais. É a mesma chantagem que estão fazendo em relação à reforma da Previdência. Fala, não, tem que reformar a Previdência? Sempre tem que reformar a Previdência. Não tem governo que não tem que se dedicar a pensar esse assunto, porque a população envelhece. Por N motivos, esses ajustes vão sendo feitos ao longo do tempo. Mas quando você vê que uma reforma recai sobre os mais pobres, você se manifesta contra. E aí o governo diz, se não fizer, não vai ter dinheiro para outras coisas. Nós vamos ter que pagar. Agora, ninguém está falando da reforma da Previdência que precisa ser feita. E que efetivamente precisa ser feita. Ninguém está falando dos super salários pagos no judiciário. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando da idade mínima que, se for aplicada à população trabalhadora rural, não vai beneficiar ninguém. Porque está difícil achar um trabalhador rural que passe dos 65 anos. E aí, como é que faz? Esse povo é que vai sustentar a cidade? É o trabalhador rural que vai sustentar a previdência urbana? Qual é o sentido dessa proposta? Ou seja, a gente tem que fazer reformas para garantir a solvência do Estado, mas sempre pensando no equilíbrio do esforço que cada brasileiro pode fazer em proveito do desenvolvimento nacional. Mas aqui não. Aqui o peso do desenvolvimento sempre recai sobre o mais fraco. E o bônus do desenvolvimento só é distribuído por 1% mais rico da população. Essa é a nossa história de 500 anos. Mas quando você pretende reverter esse ciclo, vem a instabilidade institucional, vem essas teses exóticas, né, sobre orçamento público, sobre contabilidade pública, para fundamentar um afastamento de uma presidente, e assim por diante. Começa um exotismo tomar conta, né, do cenário jurídico para dar conta de um processo histórico que não se quer contínuo de ascensão das pessoas a estratos cada vez mais elevados do ponto de vista de acesso a direitos. Então, quando se começa a enxergar esse acesso aos direitos, a primeira vítima é justamente as instituições que dão respaldo a esse movimento. E começa com a educação. Então é estranho você ver uma revista semanal
de repente, do nada, ao invés de fazer uma reportagem sobre o que está passando um reitor ou uma reitora de instituição de ensino, faz uma capa contrária, dizendo, a expansão foi exagerada, ou copa ou fecha. Você vai sempre na contramão daquilo que foi o impulso original desse processo de reestruturação da rede federal, tanto do ponto de vista das universidades, quanto do ponto de vista dos institutos. Eu falava de uma lei proibindo a criação de novas unidades técnicas federais no país, mas as universidades também contavam com um dispositivo constitucional que pouca gente conhece, mas o Constituinte de 88 determinou a interiorização da oferta de educação superior pública no país, num ato das disposições transitórias. E esse mesmo governo suprimiu da Constituição essa obrigatoriedade, como se o jovem do interior tivesse que necessariamente migrar para ter acesso à educação superior, como se ele não pudesse ter na sua região. Resultado, o inchaço das nossas metrópoles tem muito a ver com essa visão acanhada de país. O inchaço das nossas metrópoles é porque o jovem, até 10 anos atrás, não tinha nenhuma oportunidade no interior, só restando ele migrar para as capitais. Aí você fala, pô, mas como é que inchou tão rápido? Porque as pessoas precisam viver. As pessoas precisam ir atrás de oportunidade. Quando nós definimos que o interior ia ser prioridade na expansão da rede federal, tanto de universidades quanto de escolas técnicas, de campos dos institutos, é porque o jovem nasceu numa região, ele tem que enxergar na sua região uma oportunidade de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento afetivo, porque ele vai interagir com outros jovens, né, da sua faixa etária, né, de desenvolvimento cognitivo, laboral, porque ele vai poder trabalhar em alguma coisa que dialogue com a sua trajetória de vida, da sua família, seus avós, seus pais. É toda uma visão, né, de como o território precisa se organizar para que a distribuição da população pelo território seja sustentável no tempo. E nós não tenhamos aglomerações quase que ingovernáveis no nosso país. Do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista de poluição, do ponto de vista de mudança climática, porque fala-se muito do aquecimento global e às vezes se esquece o aquecimento local, as ilhas de calor, a mudança climática em função da poluição urbana, às vezes se esquece disso. Você fala de desmatamento e esquece que você está com manchas urbanas cada vez mais poluídas e, portanto, que alteram o quadro, né, o regime de chuva. Tudo isso vai sendo alterado em função dessas mudanças pelas quais passam as nossas cidades. Então, o Instituto não é um detalhe no plano de desenvolvimento da educação que foi lançado em 2007. Os institutos eram e são uma das alavancas do desenvolvimento regional do país, sobretudo, porque era uma peça da engrenagem de oferta de educação de qualidade no nível técnico e no nível superior do país. Ninguém mais ouve falar de apagão de mão de obra. O problema hoje é outro. É retomar a atividade econômica. Porque nós estamos formando pessoas gabaritadas e precisamos ter uma economia que recepcione essas pessoas. Esse é o processo que precisa ser revertido. Então, hoje nós temos condição, a espera que está complicando, digamos. Pois então, você continua alfabetizando toda a meninada, hein? Ela está desesperada. Cancelado. É um iPhone, me dá aqui. Conta. Ela falou pra mim que tá namorando, de namorado novo, é isso? Eu ouvi dizer. Pode ser isso. Mas a Esther, boas lembranças também, né, Esther, das parcerias que fizemos em torno da alfabetização no Ministério da Educação, porque a gente não descuidava das... O Brasil alfabetizado acabou, praticamente. Né? Ninguém ouve mais falar de Brasil alfabetizado. E nós
ainda temos espaço para avançar em metas importantes. O analfabetismo no Brasil absoluto já não é dramático na população até 60 anos. Nosso problema é a população de mais de 60 anos. Mas com tudo isso, não era o caso de ter praticamente acabado com o Brasil alfabetizado, porque ainda ele tinha tarefas a cumprir, né? E a Esther era uma interlocutora permanente na área da alfabetização, tanto de criança quanto de jovens e adultos. E foi de uma... Como sempre, né? Foi sempre muito inspirador conversar com ela e desenhar programas no plano federal. Mas voltando ao nosso tema, que são os institutos federais, a defesa dos institutos é a defesa do desenvolvimento da soberania nacional. Vocês não tenham dúvidas que o trabalho que vem sendo feito, nós estamos falando aí de mais de 600 mil jovens matriculados em institutos federais. Né? São 660, se eu não me engano. Em torno de 660 mil jovens no Brasil. Dá mais de 1.000 por unidade. Quase 1 milhão. Tem quase 1 milhão, né? Só nos institutos? Só nos institutos. Claro. É isso aí. Eu estou defasado. É verdade, absoluta. Bom, então é mais importante ainda do que eu imaginava. Mas imagina 1 milhão de jovens, 1 milhão de jovens sendo atendidos por essas 640 unidades no país. É muita gente para ficar ao desamparo, né? O reitor não pode estar preocupado se vai ter ou não vai ter dinheiro para pagar concessionária de serviço público. E, gente, aos mais jovens, a gente tem que fazer um apelo. Hoje tem internet, né? Hoje é fácil fazer consulta, né, online. Consultem o noticiário dos anos 90 sobre a rede federal. E comparem com o noticiário de hoje. É o mesmo argumento, é tudo igual. É só mudar a data. Você troca a data, as matérias poderiam ser publicadas hoje. Aquelas de 96, de 97, de 98, peguem as matérias, digitem lá no Google, escolas técnicas federais, universidades federais, crise, água, energia elétrica, digitem essas palavras. Vocês vão ter acesso a matérias que, se trocar data, podem ser publicadas hoje. É trocar a data e o nome do reitor, só. Não precisa trocar mais nada para poder publicar hoje as mesmas matérias. É uma volta a um passado do qual nós nos imaginávamos livres. Porque é uma volta a um passado obscurantista, com um ingrediente novo, né? Que é o recrudescimento da intolerância, que, por incrível que pareça, não existia nos anos 90 como existe hoje. O Brasil sempre foi intolerante. Sempre foi intolerante. Né? E a violência contra a LGBT, mulher, negro, sempre foi a marca desse país. Mas nunca com o grau de explicitação que tem hoje. Parece que há um orgulho em ser intolerante. O país era intolerante, mas era envergonhado da sua intolerância. Hoje é um orgulho em relação à intolerância que está estampado aí. Conseguimos acabar com uma exposição, conseguimos acabar com uma peça de teatro, conseguimos botar fogo num livro. O que eles vão fazer daqui a pouco? Né? Ao invés de entender que as pessoas têm um processo de aprendizagem, que as pessoas não estão expostas às coisas até para formar juízo crítico, você precisa de disposição ao conhecimento, qualquer que seja, de bom gosto, de mau gosto, não importa. Né? Agora, em São Paulo, Elisa, um colégio tradicionalíssimo da cidade, muito aberto, o Colégio São Luís, teve um abaixo-assinado para impedir uma palestra do Drauzio Varela. Que absurdo. É esse ponto que nós estamos chegando. Só que lá no caso, a direção da escola teve a firmeza de dizer, vocês devem estar brincando, né? Impedir um médico de falar numa escola? Quer dizer, em nome de quê? Quer dizer, nós estamos vivendo tempos muito sombrios, né? Muito sombrios, um fundamentalismo meio charlatão, está tomando conta aí do noticiário. Muito triste ver isso acontecer no Brasil. Mais uma razão para a gente empunhar a bandeira da educação.
Mais uma razão para isso, porque não tem outro remédio, não tem antídoto para isso que não passe pela educação. Eu acho que a educação tem que ser o norte do desenvolvimento nacional. Se a gente quiser sair da crise, não tem a menor dúvida que é pela retomada dos investimentos, começando pela educação. Deixa um pouco a infraestrutura de lado, que é cara, faz o que é muito barato pela taxa de retorno que tem. Educar pelo que você tem de volta, você não tem nem que pensar a respeito. É o melhor retorno econômico. Se você, ainda que seja por egoísmo, a decisão correta é educar. Se você não for altruísta, não for generoso, nada disso, por egoísmo, a gente tem que voltar a colocar a educação no centro das atenções. E os institutos, eles podem se mobilizar de uma forma como nenhuma outra instituição pode. Porque ele tem uma capilaridade enorme e ele tem uma unidade de propósito. Cada escola é diferente uma da outra. Mas vocês viram que até a logomarca do Instituto é a mesma no país inteiro? Eles não quiseram se diferenciar nisso. Quiseram se diferenciar na oferta de cursos, na pluralidade, na diversidade do atendimento, ótimo. Mas tem uma unidade de propósito expressa na logomarca do Instituto, que é nacional. Então nós podemos ter 1 milhão de pessoas vestindo a mesma camiseta com a logomarca do Instituto, não é para defender A, B ou C, é para defender uma causa, que é a causa da educação. Essa PEC não pode, de maneira nenhuma, afetar o Plano Nacional de Educação, que parece que não foi aprovado 3 anos atrás. O Plano Nacional de Educação tem 3 anos e já está velho, ninguém mais lembra dele. É como se o país não tivesse ficado 4 anos no Congresso Nacional discutindo um texto. Eliezer, nós mandamos o Plano Nacional de Educação ainda na nossa gestão, no final de 2010. Ele ficou 4 anos sendo debatido, é sancionado, e parece que faz 100 anos que isso aconteceu. Não parece que faz 3. Nem a imprensa cobra desse governo nenhuma providência em relação ao PNE. É como se ele não existisse. É impressionante isso. Como uma das práticas autoritárias, né, totalitárias, é negar a história. É negar para que as pessoas esqueçam o que aconteceu. Agora, é tudo muito recente demais para conseguir fazer isso. Eu acho que eles não vão conseguir apagar da memória das pessoas o que aconteceu muito recentemente no Brasil. E esses 2 Brasis vão estar em confronto. Né? Qual é a visão de país que nós vamos retomar? Né? Como é que nós vamos superar a crise que a política acabou? Porque essa crise não é econômica. Acho que hoje está claro para todo mundo. É uma crise de natureza política. Nós vivemos essa depressão de 2 anos por razões políticas, eminentemente. Uma coisa é um freio de arrumação da economia, ela cai um pouco, dali a pouco volta, você perde um pouquinho ali. Isso é normal na história do Brasil. Nós tivemos em 80, tivemos em 90, e depois de tantos anos de crescimento, poderíamos ter um problema pontual. Mas o que nós estamos vivendo não é isso. Nós estamos vivendo uma crise política que está comprometendo os pilares da própria civilização. Quando você impede um médico de entrar na escola para fazer uma palestra, você não está falando mais de economia, você está falando de outra coisa. Está falando dos pilares da democracia, né, da sociabilidade, da interação humana. Então nós estamos num momento delicado, mas, na minha opinião, nós temos instrumentos para superar. Foi feito um investimento muito forte, que precisa ser preservado, e eu volto a insistir, nem as universidades brasileiras têm a capilaridade que têm os institutos federais. Nós estamos presentes no país inteiro e com o melhor do país. A juventude mais atenta, mais mobilizada, mais antenada, mais suscetível à argumentação. Então a gente tem que se valer disso para poder efetivamente remobilizar o país, tirar ele desse estado catatônico que ele está, em proveito de um projeto nacional de desenvolvimento revigorado pela crise, porque essa crise pode revigorar o nosso desejo de nos desenvolvermos com justiça social.
Fico por aqui agradecendo a oportunidade. Muito obrigado.